E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um... o nome desse quadro aqui era Podcast React, começou com Podcast React e eu decidi mudar para Kelvin Outspeak, né? A semelhança com o True Outspeak, né? É mais ou menos um programa que tem quase que a mesma intenção, né? A intenção aqui é eu ler algumas mensagens aqui do pessoal, né? E dar a minha opinião sobre isso, né? Não é um programa focado aqui no desenvolvimento tão longo e tão acurado aqui de algumas ideias, né? É mais aquela coisa mais descontraída, né? Mas assim, sempre que eu puder aqui eu vou fundamentar algumas coisas, né? Eu vou trazer aqui citações a vocês, etc, né? Pessoal, e também, assim, nem sempre o que eu vou trazer aqui a vocês vão ser coisas que seguidores comentaram no meu canal, né? Mas eu posso trazer também coisas que, alguns debates que eu tive em outros canais, né? Ou com outras pessoas, né? No caso aqui, ontem, né? Eu vi um corte aqui do engenheiro Léo falando sobre o seu debate lá com o Gustavo Machado, né? Que não foi bem um debate, parece que ele estava apenas como co-host, né? Então os caras lá do Três Irmãos, ele meio que fizeram uma jogada de marketing ali, né? Para divulgar como fosse um debate. Na verdade, o cara tava só perguntando a ele, né? Mas que assim, de fato, na hora meio que se tornou um debate, só que ao que parece que o engenheiro Léo não falou nem, assim, parece que o Gustavo Machado falou 60% do tempo e o engenheiro Léo falou 40% do tempo só, né? Ou 30% do tempo, alguma coisa assim. Então, na verdade, os cortes que viralizaram por aí, eles representavam uma parte muito pequena do que, uma fração muito pequena do que realmente foi aquele, entre aspas, debate, né? Mas teve uma coisa que o engenheiro Léo ressaltou, né? Foi que em um momento desse debate, ele perguntou ao Gustavo Machado, ele deu uma situação a ele, né? Eu não lembro exatamente qual era a situação, e perguntou como é que ele ia gerar emprego, né? E a solução do Gustavo Machado foi que, não, nós vamos gerar emprego, basicamente resumindo a resposta dele, foi que nós íamos gerar emprego gerando, né? Então assim, você vai gerar emprego gerando, a coisa já é cômica por si só, porém, quando eu estou aqui nesse outro meu perfil aqui, né? Esse meu perfil não é esse perfil que vos fala, né? No YouTube, mas eu tenho um outro perfil no YouTube que é de um outro canal meu, era o canal que eu dava dica de estudo, né? E esse canal ele já foi abandonado faz um certo tempo, né? Uns 2 anos aí. E nesse meu outro canal, às vezes eu entre algumas páginas aí, eu faço alguns comentários, mas geralmente eu não faço comentários muito aprofundados, ou geralmente eu faço comentários mais provocativos, né? Comentários de uma linha, né? Etc, né? E aí, eu comentei aqui o seguinte, né? Sim, porque tem um monte de... geralmente esses seguidores do Gustavo Machado, eles gostam de flodar, né? Chat, essas coisas, né? Eu comentei aqui o seguinte, né? Sim, o cara que disse que ia gerar emprego gerando é o vencedor do debate. Pense numa mente genial, né? E eu soltei essa daqui porque eu já esperava mais ou menos que alguém fosse dizer, não, veja bem, não foi exatamente isso que o Gustavo Machado disse, né? Não foi exatamente isso que ele falou. Na verdade, ele quis dizer tal coisa, né? O problema é que eu esperava algo mais ou menos nessa linha, mas inconscientemente eu também sei que geralmente comunistas, né, marxistas, quando confrontados com questões desse nível, é muito comum que, na verdade, ao invés de eles tentarem justificar, né, ao invés de eles tentarem achar uma saída para o problema, eles vão lá e dobram a aposta, né? Eles dobram a aposta, né? Então, o que é que os caras fizeram aqui, né? Teve muitas respostas aqui que foram cômicas, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. Teve uma resposta aqui que eu achei bem interessante. Esse tal desse Michael Bezerra Dias, né? Lembrando, pessoal, aqui eu não estou debatendo muito a sério com esses caras aqui. Eu estou fazendo comentários de uma linha só para tipo, dar aquela provocada, que geralmente isso aqui é no período ali de intervalo do meu estudo, quando eu estou fazendo minhas leituras, né? Ali da tarde.
E eu pego aquele momentinho ali para dar uma relaxada, vou ali no YouTube e faço alguns comentários, né? Então eu não estou muito afim de ficar perdendo tempo debatendo, né? Esses debates aqui, geralmente quando eu perco tempo, na verdade é um tempo que eu vou perder para vocês, né? Um tempo que eu vou perder para poder gerar conteúdo para vocês aí do canal, né? Ou seja, conteúdo informativo como o que eu vou trazer aqui hoje para vocês, né? Basicamente o cara, assim, Michael Bezerra Dias falou o seguinte, né? Sem mercado é assim, na URSS era assim, na China durante muito tempo foi assim, no socialismo é assim, mas dizer isso é ser de esquerda, desinteligência é foda, né? Dizer isso é ser de esquerda, enfim. Bem, dizer isso é ser de esquerda, né? Basicamente, se você é uma pessoa de direita e você assinar o que esse cara falou aqui, provavelmente sim, você é de esquerda, né? Ou você é de direita só pela modinha, né? Sabe por quê? Sabe por que eu tenho quase certeza, né? Eu não fui conferir o debate, eu joguei isso aqui mais por uma questão de provocação, mas eu sei que o Gustavo Machado, ele disse algo mais ou menos nessa linha, que o engenheiro Léo não está mentindo, por uma questão muito simples, né? Por uma questão muito simples, porque eu já vi o Gustavo Machado falando, né? Coisas no seguinte sentido, em outros podcasts aí, né? Que havia pleno emprego, né, no governo Lênin, coisas nesse nível, né? Coisas nesse nível aí, né? O Henrido, lá, que vai debater com o Gustavo Machado, né? Parece que eles marcaram um debate para março, se eu não me engano. Assim, eu até, assim, eu fiz não foi bem uma crítica, né? Eu não fiz uma crítica, tentei dar meio que um conselho ao Henrido, né? Que existe uma superestimação ao Gustavo Machado e meio que eu acredito que até pessoas como o Henrido são pessoas de boa índole, aí elas caíram meio que nessa ideia de que o Gustavo Machado ele é um marxista muito sofisticado. Inclusive o Henrido ele chegou a comentar lá no seu grupo do Telegram que ele não ia entrar em outros temas que ele utilizava para criticar, o Henrido, né? Utilizava para criticar comunistas aí de web como Gaio Fato, né? Você pega Gaio Fato, você pega, sei lá, qual é o outro aí que eu nem sou, parece que é Humberto Matos, né? Tem outros aí que eu não sei nem o nome dos outros decorado, ok? O único que eu tenho eu conheço mais ou menos assim é o João Manuel, fora o Gustavo, né? Mas fora isso, comunistas de web, geralmente para mim, o único que eu chego a comentar por aqui mesmo é Gustavo Machado, né? E aí o pessoal tem uma ideia, né, por aí, muitas pessoas até da boa de direita têm uma ideia de que o Gustavo Machado ele é um comunista um pouco mais sofisticado, ele é um marxista mais sofisticado, né? E aí o Henrido comentou lá no grupo dele, do Telegram, né, que se fosse um gaiofato da vida que fosse debater com ele ia puxar temas como a questão do racismo de Marx, né, do antissemitismo e coisas assim, né? Mas o Henrido ele disse que duvidava que o Gustavo Machado fosse descer tão baixo assim de negar coisas básicas e óbvias sobre Marx, né? A questão é que o Gustavo Machado, sim, nos vídeos dele sobre o racismo de Marx, o antissemitismo, etc., ele também ele faz uma negação ali, né? Ele faz ele dá aquela passada de pano também, né? Ele passa pano. E na verdade, o que acontece, né? Gustavo Machado, ele, de fato, ele é uma pessoa que ele tem uma linguagem e uma forma de se portar que ela é mais sofisticada, mas quanto ao conteúdo, muitas vezes o conteúdo ele não é tão mais sofisticado assim. Na verdade, às vezes o conteúdo ele fica batendo quase e muitas vezes nos mesmos pontos, né? Então, se o Henrido esperava um comportamento mais altivo aí do Gustavo Machado quanto a essa questão do racismo, antissemitismo de Marx, eu acho que ele vai se decepcionar, né? Mas voltando aqui para essa questão aqui do pleno emprego na União Soviética, né? O Gustavo Machado já falou isso aí, né? Ele já soltou essa daí em um podcast, né? Que lá no governo Lênin tinha pleno emprego, você tinha pleno emprego, né? E vocês vão entender muito bem aqui o que significava de fato essa questão desse, entre aspas, pleno emprego que existia na União Soviética, né? Bem, respondendo a esse comentário desse Michael Bezerra Dias, né? Aqui,
O que acontece aqui, né? Só tem um pequeno detalhe no que esse cara aqui ele esqueceu de falar, né? Que, na verdade, a realidade era um pouquinho mais feia aqui, né? Porque o que acontece, né? Essa ideia de um pleno emprego socialista, na verdade, era um baita teatro que acontecia ali na União Soviética, né? O governo criava trabalho artificial, criava trabalho só para dizer que estava todo mundo empregado, né? O resultado que você teve é um bando de gente trabalhando em funções que não serviam para nada, né? Você pega um historiador, né? Um bom historiador, né? Como Richard Pipes, que ele tem um livro, né? Comunismo, uma história, né? Ele mostra que o Estado ele enchia a sua máquina de muitos burocratas, né? Inventava ocupações inúteis ali, né? Só para esconder o desemprego. Tipo assim, você colocava 5 caras para segurar uma escada e chamar isso de produtividade, né? Então, o negócio não era gerar riqueza, né? Você inflava números para parecer que estava indo bem, e no papel estava muito bonito, na prática era um desastre total, né? E, na verdade, esse esquema, ele todo piorava, né? Porque no socialismo ninguém podia ser simplesmente assim demitido, né? Então as fábricas elas ficavam lotadas de gente, né, sem ter muito o que fazer, né? O governo soviético ele metia 3, botava 4 pessoas, né, para fazer o trabalho de uma só, né? Só que não era porque tinha demanda por isso aí, né? Era porque eles não sabiam distribuir a mão de obra direito, né? Basicamente, um dos problemas que já foi montado no Mises, né, que era o problema do cálculo econômico, que, em outras palavras, né, se explicando esse problema em outros termos, é um problema de alocação de recursos. O Estado não sabia fazer a alocação de recursos, né? Então ele não sabia coordenar a demanda, né? Já comentamos lá no nosso podcast sobre a questão, né, que no vídeo que eu critico, né, Gustavo Machado sobre o cálculo econômico, né, a visão dele sobre o cálculo econômico em Mises. Eu citei o livro The State and the Revolution do Lenin, né? E nós abordamos como o Lenin ele tinha uma visão que chegava a ser infantil, né? Sobre o que eles iam fazer após a Revolução ali, né? Faltando um mês para a Revolução, ele não sabia nem como é que eles iam fazer para coordenar a produção, né? Enfim, ele não tinha uma ideia de como isso ia acontecer. Portanto, que eles subestimavam, né, o papel da função empresarial, é uma coisa que nem mesmo os socialistas posteriores, né, os que não eram marxistas, né, os que vinham ali de influências mais neoclássicas, eles não chegaram a subestimar isso aí, tanto que as soluções que eles tentavam dar para o problema do cálculo econômico era você tentar simular preços de mercado, né, simular algo, ou seja, você pelas vias estatais, você tentar fazer algo que o mercado já fazia de forma um tanto natural, né. Então, é isso que acontecia, né. Então, você tem outros historiadores, não, né. No caso, aqui, eu ia citar o economista, né, o David Graanick, né, que na verdade, assim, ele é um economista que estudou a União Soviética, né. Então, assim, ele não é só um historiador, mas ele estudou a parte econômica da União Soviética, né. Ele tem um livro chamado The Soviet Economic System, né. Ele mostra direitinho aí, né, como essa estratégia aí era mais ou menos assim, era um jeito de você esconder o fracasso, né, porque o governo ele decidia quantos trabalhadores cada fábrica precisava, mas ele não tinha base nenhuma para a realidade, né. Então o resultado era que você tinha um monte de gente fingindo que trabalhava, um monte de empresa fingindo que pagava, né. E se na União Soviética já era ruim, na China também conseguiu superar assim, em níveis muito piores isso aí, né, porque você tem, ali durante o grande salto adiante, né, o Mao ele decidiu que todo mundo tem que virar um operário da noite para o dia, né? Então você tinha uma ideia de que qualquer um podia trabalhar com aço, né? Qualquer um, mesmo você não tivesse assim, estrutura nenhuma, né? Tem 2 biógrafos aí, né, que na verdade eles escreveram um livro em conjunto, né, um livro sobre Mao, uma biografia, né, assim, essa biografia ela é bem conhecida, inclusive, né, Jun Chang e John Harley, né, esses 2 autores, ela é bem conhecida, bastante famosa essa biografia. Eu acho que se você tem alguma proximidade com o tema, você conhece esses 2 biógrafos. Inclusive, ele é até citado num livro Beleza, do Roger Scruton, né? Um trecho dessa biografia, né? Particularmente um trecho em que o
o Mao ele chegou a rir, né, de um equilíbrio de circo que caiu, né? Se espatifou no chão e o Mao ficou rindo, né? Como se fosse, assim, um capítulo do livro que o Scruton ele aborda a questão do humor, né? Na arte, né? Mas voltando aqui para essa questão aqui do pleno emprego, né? O que é que Jung Chang e John Halliday falam, né? Eles contam que você tinha milhões de chineses ali que eles largaram as suas plantações, né? Eles largaram suas plantações para construir fornos caseiros, né? Fabricar aço, um aço de baixíssima qualidade ali, né? Só que ninguém pensou num pequeno detalhe, porque se você não tem jeito nas lavouras, você não tem comida. Então o resultado vai ser o seguinte, né? Você vai ter uma fome absurda, né? Você vai ter milhões de mortos, você vai ter, e assim, o governo chinês ele vai fingir que está tudo dentro do plano, né? Está tudo ali dentro do plano que eles traçaram, ou seja, você vai ter esse pleno emprego, né? Na verdade vai ser só um nome, né? Que vai servir para afundar a economia, você vai matar um monte de gente, né? E o que é pior, né? Porque além de ser um sistema ineficiente, você ainda matava qualquer chance de inovação, né? Porque no capitalismo, se alguém inventa um jeito melhor ali de fazer as coisas, né? Essa pessoa ela vai cortar custos, ela vai melhorar a produção, né? Vai melhorar os produtos, né? Vai criar mais empregos úteis, né? Porque esses empregos não estão sendo criados artificialmente, né? Só que no socialismo, como tudo é planejado, você não vai ter espaço para melhoria, né? É um setor que está ultrapassado, né? Que não pode fechar, que não pode mudar, né? Então, assim, um fato básico aqui, né? Que nos anos 80, a União Soviética ainda usava a tecnologia da década de 50, porque ninguém podia fazer diferente, né? Então, enquanto isso, o Ocidente estava inventando computador, robótica, revolução digital. Então, assim, quem estava ali do lado socialista ficava preso no passado, ficava sem ter uma saída ali, né? E uma coisa muito ridícula aqui, né? Uma das coisas mais ridículas é que nesses empregos forçados, né, o pessoal nem trabalhava de verdade, né? O emprego ele não era baseado em produtividade, né? As fábricas elas ficavam cheias de gente que você pegava 3, 4 pessoas fazendo um serviço que no emprego normal você conseguia fazer aquilo com uma, né? Então, no fundo, nada do que eles produziam tinha um valor real, né? Então, era comum você ver funcionários que eles não estavam de fato produzindo nada, né? Então, mas o relatório do governo estava lá, né? Emprego garantido para todos, né? O relatório do governo estava lá bonitinho, né? Então, assim, quando o socialismo ele colapsa, né? Quando chega o colapso do socialismo, a farsa toda caiu por terra ainda, porque o que aconteceu na União Soviética, né? Ela desmoronou, né? Você tinha milhões de pessoas que descobriram que elas passaram a vida em empregos que não tinham futuro nenhum, né? Quando elas tentaram se adaptar ao mercado real, elas viram que não tinha qualificação para nada, né? No capitalismo, as empresas elas se ajustam, né? Elas criam novas oportunidades, elas inovam, as pessoas elas tentam, né, achar ali o seu caminho, tentam adquirir novas capacidades. E no socialismo, quando acaba o truque, né, não sobra nada além de desemprego, né? Não sobra nada além de desemprego em massa, miséria, né? Foi o que aconteceu na Rússia lá para os anos 90, né? Que colapsou com a inflação galopante ali, né? Porque tinha um monte de fábricas zumbi, né? Que teve que fechar, teve que deixar claro o tamanho, né, da enganação que rolou ali por décadas, ok? E aqui nós tivemos também um comentário, acho que mais aqui para baixo, teve um comentário. Pronto. Esse tal de Eric Brown aqui, né? Ele comentou: cara, no comunismo é assim, os conselhos constroem empresas, outras coisas que demandam trabalho, logo, como não tem mercado, o conselho delega, outros candidatos voluntariamente. No capitalismo é assim, a diferença é que o mercado delega. Veja bem, pessoal. Eu fico assim, a ingenuidade desse povo, né? O comunista aqui, ele soltou que o emprego no comunismo, ele funciona aqui porque os conselhos constroem empresas, né? Então, assim, é uma coisa que parece lindo, só que é uma coisa que parece que tem liberdade, parece que tem planejamento, né? Parece que tudo funciona de maneira justa, parece que tudo funciona de maneira organizada aí, só que não, né? Porque isso, na verdade, é uma ilusão completa, né? Porque, primeiro, essa ideia de que o comunismo ele constrói empresas, ele constrói coisas que demandam trabalho,
Na verdade, o comunismo não soube lidar com a questão da demanda, ok? Já explicamos isso naquele nosso podcast sobre a questão do cálculo econômico, onde citamos Lênin, o contexto da Revolução Russa ali, falamos sobre Lênin também, né? Por que eu fiz questão de falar sobre o governo Lênin? Porque o Gustavo Machado, ele até ataca o governo Stalin, né? Ele até tenta se fazer de honesto intelectualmente, né? E atacar o governo Stalin. Mas aí quando chega no governo Lênin, ele dá uma passada de pano legal, ele ignora coisas básicas do governo Lênin, né? Então, assim, essa ideia de que, nossa, o comunismo, ele construía empresas, ele dava com coisa ali que demandava trabalho, na verdade, o comunismo não soube lidar com a questão da demanda, né? Esse é um detalhe básico que faz diferença total, né? Porque o que acontece no comunismo? Quem é que decide o que é construído, como vai ser construído, onde e por quê, né? Na verdade, no livre mercado, né, você tem ali o livre mercado, as coisas elas vão surgir porque existe uma demanda real, no livre mercado e as pessoas elas precisam de alguma coisa, elas querem, elas pagam por alguma coisa, né? Já no comunismo, o Estado ele vai empurrar projetos goela abaixo ali, né? Você não vai ter a menor ideia do que realmente faz sentido, né? Então você vai ter um monte de fábrica fantasma, um monte de infraestrutura inútil, né? Você vai ter uma economia inteira girando basicamente no vazio, né? Então, essa comparação que esse Eric Brown aqui ele fala, né? Que no capitalismo o mercado delega, no comunismo o conselho delega, né? Na verdade, isso aqui é uma das maiores distorções que já inventaram, né? O mercado ele não delega nada, né? O mercado não fica delegando nada, o mercado ele funciona, na verdade, por trocas voluntárias. Tem gente oferecendo trabalho, tem gente oferecendo emprego, né? Tem concorrência, tem flexibilidade, né? Basicamente isso, né? Você vai ter preço dos produtos, salário dos trabalhadores, todos esses fatores aí, pessoal, vai surgir o quê? Isso aí vai surgir naturalmente porque você vai ter milhões de pessoas ali que tomaram decisões todos os dias, né? Basicamente ajustando a economia em tempo real, e esse ajuste ele ocorre a todo momento em tempo real. É por isso que é muito difícil você ter um órgão planejador que consiga realmente ter todos os dados, todas as informações necessárias para fazer esse ajuste em tempo real, porque isso ocorre a cada segundo, né? O mercado ele se modifica a cada segundo. Para você fazer isso através de um órgão central seria muito difícil, né? O Hayek, né, num dos seus mais famosos artigos, né, que é o Uso do Conhecimento da Sociedade, inclusive foi um dos artigos, né, que foram citados ali na sua premiação, a Nobel de Economia, né? O Hayek, ele mostrou exatamente esse ponto, né, que os preços eles servem, o preço ele é um sistema de informação descentralizado, né? O preço ele vai servir para quê? Ele vai servir para coordenar a produção, você vai coordenar o consumo, não vai ter ninguém para precisar controlar tudo de cima, né, lá para baixo, né? Então, no comunismo, o que vai acontecer, né? Você vai ter esse tal de conselho aqui, que ele falou, né? Um conselho que vai ficar delegando coisas, né? Na verdade, esse tal de conselho é só um punhado de burocratas, né? Um bando de burocratas aqui decidindo quem trabalha onde, né? Quem pode produzir o quê, quanto cada pessoa vai receber. Então, na verdade, você não tem concorrência, não tem incentivos, você não tem informação real, né? Então, essa ideia de que você vai lá e se candidata voluntariamente, né? Quem vê isso aí, quem vê um negócio desse aqui, né? Pensa que no comunismo as pessoas elas escolhiam livremente onde trabalhar, né? Na verdade, isso nunca existiu no comunismo, nunca existiu, né? Isso é um mito, né? Na União Soviética, no tempo de Stalin, né? Ou você trabalhava onde o governo mandava, ou você era considerado preguiçoso, você era considerado burguês, você era considerado revolucionário, e aí, se você não fizesse isso, né, prisão, né? Prisão. Se você não cedesse ao que o governo, a imposição do governo sobre você, prisão, né? Então, ou pior, né? Você pega alguns casos aí, como o Alexander Solzhenitsyn, né? Ele documentou tudo isso lá no seu arquipélago Gulag, inclusive o Alexander Solzhenitsyn. O pessoal aí comunista geralmente gosta de tentar queimar a reputação dele, né? Mas isso não cola com quem sabe realmente como realmente funciona o sistema comunista. Isso não cola, essa tentativa de queimar a reputação do Solzhenitsyn, né? Mas lá no seu arquipélago Gulag, né? Que é um dos clássicos aí, que é que o Solzhenitsyn fala, né? Que os comunistas eles usavam campos de trabalhos forçados, né,
a trabalhar em condições ali desumanas, né? Condições desumanas para tentar suprir os caprichos de uma burocracia comunista. Então, onde é que estava, na verdade, esse trabalho voluntário, né? Onde é que existia esse voluntariado todo? Na verdade, o que a história mostra é que a única escolha real que aquelas pessoas elas tinham era ou você vai obedecer ou você vai ser perseguido, né? Então, quando não era trabalho forçado, era trabalho inútil, né? Então, já citamos aqui o Richard Pipes, né? Citei no início aqui, né? A Communist Story, né? Que é o nome do livro dele, né? Uma história do comunismo. Ele mostra como essa ideia de economia planejada aí, né, soviética, você tinha, na verdade, muito desperdício, né? Os preços eles não existiam para você dar um parâmetro de custo-benefício, né? Basicamente, o problema que Mises já tinha apontado, que ia acontecer, né? Esse problema só não afetou de forma tão grave assim a União Soviética, como eu já expliquei, porque eles tiveram que se preocupar com a questão do cálculo econômico em algum nível, né? Eles tiveram que tentar fazer cálculo econômico em algum nível, né? Até o Stalin chegou em algum momento, né? Engraçado que o pessoal fala que esse é um problema irrelevante, mas até o Stalin tentou em algum momento se envolver com essa questão do cálculo econômico, né? O Lenin se envolveu indiretamente porque ele teve que em algum momento se preocupar com a questão da alocação de recursos, né? Isso já iminente de acontecer a revolução, ele sem ter plano nenhum para fazer isso, né? Assim, basicamente, aquilo que o pessoal chama de planejamento central não tem plano nenhum, de fato, né? É basicamente uma bagunça desorganizada, na verdade, né? E o que acontece aqui, né? Não existiam preços, como eu estava dizendo, né? Por exemplo, você produzia sapato sem saber se alguém ia comprar, você produzia cimento sem saber se alguém ia usar, você produzia carros que ninguém queria dirigir. Então, quando se percebia que você tinha exagerado, né, o Estado ele simplesmente jogava toneladas de mercadoria fora. Então, tinha emprego? Tinha, mas era para quê? Para nada, né? Você tinha, na verdade, era uma farsa, né? Pior. Quando dava errado, né? E sempre dava errado, né? Quem pagava a conta, na verdade, eram os trabalhadores, né? Então, você pega um outro historiador aqui, que ele é bem conhecido, né? Você pega um historiador como Robert Conquest, né? Ele tem um livro sobre o Grande Terror ali, inclusive ele é conhecido por ser um dos historiadores que expôs os crimes de Stalin, né? Há um outro historiador muito bom, né, chamado Dmitry Volkogonov, mas eu acho que o Robert Conquest ele serve aqui para o que eu quero mostrar, porque ele conta como essa questão, né, da coletivização forçada, né? Eu não vou citar o Volkogonov, porque eu comecei a ler a introdução do livro dele, né, do Volkogonov. Eu li alguns capítulos iniciais ali, mas eu não terminei de ler todo, mas eu já sei mais ou menos boa parte do que ele vai falar ali, porque, assim, boa parte do que ele fala é o que o Robert Conquest ele já fala, só que o Volkogonov ele vai citar alguns detalhes a mais, né? Porque ele teve acesso a alguns arquivos que historiadores comuns não tiveram acesso. É bem interessante, né? Mas, assim, voltando aqui, o Robert Conquest, ele fala sobre essa questão da coletivização forçada, né, que destruiu ali destruiu a agricultura da União Soviética, né? Você tinha ali um Estado que ele tomava as terras dos camponeses, né? O Estado ele dizia que era tudo para o bem do povo, né? No final, ninguém tinha mais comida, milhões de pessoas morrendo de fome, né? Isso, na verdade, pessoal, é o que acontece, né, quando você acredita que o conselho delega, né? O conselho delega melhor que o mercado, né? Então, assim, o mercado, na verdade, ele responde aos sinais reais da economia, né? Ele responde a incentivos de verdade, né? E, na verdade, o comunismo, aqui ele responde a ordens de burocratas, na verdade, né? Ele responde a ordens de burocratas que erram, né? E erram muito, ok? Eles erram feio, né? E quando eles erram, eles mandam todo mundo calar a boca, né? E cala a boca que, enfim, essa forma deles resolver o problema, né? Agora, imagina assim, imagina essa lógica aí, pessoal, né? Você imagina uma lógica dessa sendo aplicada em qualquer setor aí da economia, né? Imagina você tentando aplicar uma lógica dessa aí numa empresa que você coordena, por exemplo, né? Imagina, sei lá, um país onde você tem um grupo de conselheiros que decide quantos médicos vão ser necessários,
quantos engenheiros eles vão trabalhar, quantos professores eles precisam existir, né? É uma coisa que pode parecer bonito no papel, mas o que acontece na prática aqui, né? O que acontece na prática é que o país ele fica com escassez de profissionais, né? Porque a decisão é uma decisão que não vem da realidade, né? É uma decisão que vai vir de um plano centralizado, você não tem base nenhuma ali, né? No capitalismo, por exemplo, se falta um médico, né? O salário do médico ele vai subir, né? Então mais gente vai se interessar pela profissão de médico, né? As universidades elas vão abrir, assim, tendem a abrir mais vagas, né? É uma tendência geral, né? Não quer dizer que vai acontecer necessariamente, né? Claro que tem que considerar muitos fatores, mas é uma tendência geral que se há uma demanda muito grande por uma profissão, né? Há uma tendência de abrir mais vagas para aquela profissão, há uma tendência de haver mais formações para aquela profissão, né? E etc. Né? Já no comunismo, se faltar médico, né, se você reclama, você vira inimigo do Estado. Né? Então, no fim das contas, você tem uma conversa fiada aqui, né, de que o socialismo ele, tem pleno emprego, né? Só que essa conversa fiada ela só existe porque ninguém pode escolher nada. Né? Ninguém pode escolher nada. Né? Todo mundo tem que se encaixar no sistema, goste ou não. Né? Então, o mercado, o livre mercado ele não funciona assim. Né? Se uma área cresce, né, no livre mercado, você vai ter mais empregos aparecendo naquela área. Né? Se uma área morre, você vai ter novas áreas surgindo. Né? Então, o emprego ele vai mudar conforme a sociedade muda. Né? Já no comunismo não tem um ajuste, não tem uma flexibilidade, não tem uma inovação. Né? Você vai ter só ali um grupo de burocratas, né? Vão ficar ali jogando estatísticas falsas, né? Para o povo acreditar que está tudo bem. Mas a história já mostrou muitas vezes aqui que isso, na verdade, isso sempre termina do mesmo jeito. Né? Vai terminar com crise, né? Fome, você vai ter uma leva de gente ali fingindo que o problema nunca aconteceu, né? Enfim, né? Vamos aqui para outros comentários aqui, não propriamente desse vídeo aqui, eu vou tentar comentar agora alguns comentários do pessoal do meu canal, que teve gente que mandou comentários muito interessantes aqui, né? Agora eu vou tentar ver um comentário, não de discordância, mas um comentário de alguém que eu tenha concordado aqui, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver se tem algum comentário legal aqui para passar para vocês, ok? Temos aqui o comentário do Werewolf, ele disse o seguinte, né? Isso aqui ele disse naquele meu primeiro vídeo de análise ao debate dele com o Chavo Machado com o Rosto, né? O Werewolf comentou aqui o seguinte: uma coisa que eu sempre percebi no Gustavo é que ele realmente adota um tipo próprio de marxismo em vários momentos. Isso eu comentei no vídeo, né? Sobre, na verdade, já era uma crítica que eu já tinha visto no Tiburcio, né? E eu concordei, né? E o Werewolf ele está aqui também concordando comigo, né? Como se, continuando, né? Como se estivesse tentando criar um marxismo machadiano ou algo do tipo, né? É engraçado a expressão machadiano, né? É uma expressão até que o Miorin começou a utilizar recentemente, né? O Miorin ele fez um vídeo mais recente aí, em que ele faz uma crítica ao Gustavo Machado. Na verdade era assim, ele tenta bater num autor, no Rubim, né? Porque parece que ele é uma das referências lá do Gustavo Machado, né? Embora que eu acho que o Gustavo Machado, talvez ele até não admita, né? Alguns dizem que o Althusser, ele não é uma das referências do Gustavo, mas eu acho que o Louis Althusser, ele seja, assim, uma das referências. Ele talvez até não queira admitir, né? Mas, assim, pelas posições que ele adota sobre essa questão de teoria da história, né? Teoria do valor do trabalho, a negação que ele faz disso aí, né? É algo muito próximo, né? Os argumentos também são um tanto parecidos, então assim, continuando aqui, né? Ou algo do tipo, onde ele faz algumas adaptações das ideias marxistas e tenta encaixá-las no cenário atual, né? Um bom exemplo que eu sempre notei é essa ênfase que ele adora dar à violência e opressão que os países capitalistas impõem sobre os colonizados, citando a fome de Bengala ou a destruição dos modos de produção artesanal dos chineses pelos ingleses. Ele sempre tenta trazer uma ideia de que os indianos e os chineses viviam em paz e harmonia e que, mesmo tendo um modo de produção arcaico, deveria ter o direito de continuar com aquela produção atrasada, pois aquilo fazia parte da cultura daquele povo e os ingleses não tinham o direito de destruir aquele modo de produção para impor o sistema de produção capitalista, né? E o interessante é que, assim, só um ponto aqui, né? Interessante é que
O próprio Marx ele não tinha tanto essa visão do Gustavo, né? Mas é óbvio que ele não é obrigatório ele seguir 100% a visão do Marx, mas o problema é que quando confrontado com isso, né, como eu falei para vocês aqui no início, geralmente o Gustavo Machado ele tenta meio que passar pano, né? Ele tenta distorcer as interpretações, enfim. O Henri Deuys, ele pensa que o Gustavo Machado é um daqueles que ele não vai descer ao nível gaiofato de negar racismo em Marx. Eu acho que o Henri dele vai se decepcionar nesse ponto, porque, de fato, o Gustavo Machado ele nega racismo em Marx, ele nega antissemitismo em Marx, enfim. Goldman, né, ele sempre tenta trazer uma ideia de que os indianos e os chineses viviam em paz, essa parte que eu já passei, né? Porém, quando lemos Engels e Marx, vemos nitidamente que eles pensavam o exato oposto dessa ideia, né, que seria a de que um povo não tem direito de ficar em uma terra só porque chegou nela primeiro, e muito menos que poderia se manter eternamente em um modo de produção atrasada. E que o correto, entre aspas, é que o povo atrasado tenha suas terras tomadas por um outro povo culturalmente e produtivamente superior, como se aquele povo estivesse desperdiçando oportunidades e eficiências tecnológicas que não merecessem estar produzindo naquelas terras, né? O engraçado é que essa visão, atualmente, ela é atribuída a alguns setores liberais, não todos, porque liberais, tradicionalmente, eles também são contra o colonialismo, né? Mas existem alguns autores mais liberais, um meio termo, né, entre liberal e conservador. O Niall Ferguson, por exemplo, aquele livro dele, O Império, né? O Niall Ferguson, lá no livro Império, ele defende uma visão que não é bem uma visão pró-colonialismo, né? Mas a visão dele tenta suavizar mais essa questão do colonialismo. Ele diz que não foi uma questão tão assim, não foi esse bicho de 7 cabeças que o pessoal tenta pintar aí, né? Que, assim, óbvio que o Niall Ferguson, ele reconhece os problemas do colonialismo britânico e etc, né? Mas ele tenta enxergar ali que houve sim pontos positivos que não haveriam, por exemplo, se a colonização viesse de um outro país imperialista, né? Que não fosse a Inglaterra, né? Então, assim, sim, continuando aqui o texto, né? Basta ver os textos onde Engels e Marx comemoram a conquista da Califórnia pelos Estados Unidos, onde, segundo Engels, aqueles mexicanos preguiçosos não sabiam produzir de forma eficiente e por isso deveriam abrir mão de suas terras e sua cultura de produção atrasada. Seguindo a mesma linha, também cita que a França era preferível sob o domínio da Argélia, pois esses não passavam de tribos primitivas de ladrões improdutivos, além de sempre citarem a própria Índia, que vivia naquele chamado modo de produção asiático, que não passava de uma total escravização de um povo, onde o pequeno grupo opressor controlava o sistema de irrigação do país e podia simplesmente decidir quem teria água e quem não teria, né? Um comentário muito bom aqui, né? Eu favoritei um desses comentários aqui do Werewolf, né? Ele fez observações muito boas. Existem marxistas que tentam negar esses aspectos aqui do Marx e do Engels, apelando para coisas que o Marx e o Engels tentou escrever, eles escreveram ali posteriormente, né? Lá para o fim da vida, mas essas tentativas de negar, elas não anulam o que foi escrito antes, né? Então, assim, é aquela coisa que eu disse, né? Eles vão tentar fazer ali um contorcionismo interpretativo para tentar negar o óbvio, né? Então, assim, o Werewolf, ele fala aqui de uma reinvenção do marxismo feita pelo Gustavo, né? E na verdade, assim, é óbvio que essa visão do Gustavo, ela entra em conflito com a visão clássica, né? Uma visão clássica, ok? A visão ortodoxa, né? Do que Marx e Engels defendiam sobre essa questão, sobre essa visão deles do colonialismo europeu, na verdade, né? Existem, né, como eu falei aqui, existem alguns autores da esquerda, né? Eles tentam, né, mostrar que, na verdade, não, o Marx ele reconsiderou, né, a resistência colonial, né? Só que isso não apaga, porque você reconsiderar ali lá no fim da sua vida é uma coisa, cara. Você passou a vida inteira, 40 anos escrevendo uma coisa, ali no último ano de vida você vai lá e tentar fazer ali um meia-culpa, enfim, isso aí não cola, né? Então, assim, isso não apaga
a defesa inicial que o Marx fez de uma missão civilizatória britânica na Índia, ok? Né? E eu acho a parte mais engraçada disso é que o Gustavo Machado, né, nesse podcast mesmo aqui com o Roxo, ele chegou até a citar o Churchill, né? A nossa Churchill, aquele genocida, etc, né? Sendo que nem o Roxo concorda com o Churchill, né? Assim, muitos liberais, inclusive aqui, você tem aqui, nessa bolha aqui, católica, conservadora, liberal, etc, né? Você tem Marcelo Andrade, que é contra Churchill. Você pega aí alguns canais, Tibúrcio, né? Ele não é um adorador de Churchill. Eu tenho uma visão mais moderada sobre Winston Churchill. Eu acho que, assim, de fato ele teve responsabilidade em alguns casos, ok? Mas na maior parte dos casos em que ele teve responsabilidade, foi uma responsabilidade compartilhada, não foi integral dele. Em muitos casos ele não tinha outras opções também para fazer, né? Um exemplo bem claro foi nessa questão da fome de Bengala, né? Mas, assim, eu acho que a contradição mais evidente aqui no Gustavo Machado, né? Você olha a historiografia aí, né? Existem alguns autores, né? O Robert Savage, né? Ele tem um livro aí em que ele conta a história mundial do comunismo, né? O título do livro é Conrads, né? O título principal do livro, né? A World Story of Communism, né? Você tem qual que é o argumento principal dele, né? O eurocentrismo marxista era um eurocentrismo que via sociedades, eles tinham uma visão, né, de sociedades não europeias, na verdade eram estágios inferiores para eles, né? Então eles ficavam ali tentando legitimar intervenções imperialistas, né? Inclusive esse tipo de coisa, né, que Marx, Engels defendeu, isso são coisas que a própria esquerda, né, e os próprios marxistas posteriores ficaram criticando, né, no Marx, né? E a própria esquerda, mesmo que muitas vezes não fossem marxistas, criticavam. Você tem autores aí como o Edward Said, né, que é um autor, ele escreveu um livro aí chamado Orientalismo, né? Inclusive esse livro Orientalismo, ele é um livro muito usado por pessoal aí de relações internacionais, né? Geralmente esses cursos de humanas assim que pegam mais nessa parte assim de geopolítica, né? A irmã da minha noiva, ela fazia o curso de Relações Internacionais. Uma vez ela me pediu para ver se eu conseguia achar esse livro, né? Então, foi quase que, mais ou menos assim, por acaso, que eu acabei me deparando com esse livro do Edward Said, o Orientalismo, né? Mas, assim, o Edward Said, ele aponta que o Marx, ele reproduziu ali aqueles estereótipos coloniais, né? Ele descrevia a Ásia como algo mais ou menos... a Ásia era estagnada na visão do Marx, né? Então, havia um reforço, né, dessa lógica, assim, na visão do Edward Said, né, havia um certo reforço dessa lógica de uma dominação, né? Então, o Gustavo Machado, ele faz uma defesa, né, de modos de produção tradicionais, né, que, na verdade, eu acho que essa defesa ela se aproxima muito mais da ideia da teoria decolonial latino-americana, né? Você pega ali alguns autores como Aníbal Quijano, né? O Quijano, ele critica a colonialidade, né, do poder. Inclusive, ele faz essa crítica ao marxismo clássico, ok? Ele faz essa crítica ao marxismo clássico, interessante, né? Então, mas você vai ter autores aí, né? Inclusive, o recente Nobel da Economia, que foi o Darwin Acemoglu, autor do Porquê as Nações Fracassam, né? Ele não é exatamente, um liberal influenciado por escola austríaca, né? O Darwin Acemoglu é mais um institucionalista, ok? Ele é mais um institucionalista, ele vem ali de tradição neoclássica, né? Mas ele faz algumas observações interessantes que, inclusive, já vão de encontro com... eles já contrariam essas visões de Marx e Engels, né, sobre os países colonizados, né? Ele passa uma visão ali que é o seguinte, né? Essa destruição que houve, né, das instituições locais, né, pelo colonialismo vai criar ali algumas desigualdades duradouras. Eu não concordo 100% com o Acemoglu, porque eu tenho, assim, em alguns pontos eu concordo mais com o Niall Ferguson, né, no seu livro Império, mas quando o Darwin Acemoglu ele enfatiza essa importância das instituições,
eu não descarto completamente, porque de fato instituições elas têm importância, né? Elas só não têm importância, assim, as instituições para mim elas só não sobrepujam a cultura, né? Mas existem casos mais particulares em que instituições de fato sobrepujam a cultura, né? Ou existem casos em que as duas, existe uma ação conjugada das duas instituições de cultura, né? Que faz com que o país ele fracasse, né? Mas assim, o livro do Darul Semlogu já é assim, uma das muitas opções de livro que você tem para você aderir, né? Porque teve um carinha que comentou aí, né? O tal de Gabriel Schwede, ele comentou no vídeo, né? Que, nossa, porque não tem uma teoria mais completa que o marxismo. Cara, eu posso te apresentar 10 correntes de economia aqui, 10 escolas de economia aqui, que tem teorias que são muito mais plausíveis, né? Do que, do que essa visão economicista de Marx, né? Desde Max Weber, né? Você pode citar vários neoclássicos aí, o Darul Semlogu, recente Nobel da Economia, né? O institucionalismo de Douglass North aí, né? Que também já é uma das tendências, né? Porque na verdade o Darul Semlogu ele é o novo institucionalismo, né? Mas enfim, basicamente questiona aqui, né? O Semlogu, a noção marxista de que o capitalismo ele seria um estágio inevitável, na verdade, não é. Essa questão da fome de Bengala, por exemplo. Niall Ferguson, pronto, o próprio Niall Ferguson ele fala, né, ele defende a colonização, o colonialismo, né, trouxe alguma infraestrutura, trouxe alguma modernização que não haveria de outra forma, né. Houve algum custo humano, houve, só que na verdade aí vai do que você prefere, na verdade, né? Você preferia que o país continuasse atrasado até o século XXI ou que ele tivesse avançado ao ponto que chegou agora, né? Mesmo que esse avanço ele não fosse tão pronunciado quanto se pretendia, né? Enfim. Então, existia também, né, um certo darwinismo social ali no Marx, no Engels. Na verdade, o Marx, ele assim, Paul Johnson, lá no seu livro, sua biografia sobre Darwin, né, ele expõe lá todas as influências, né, que vieram do Darwin, né. Na verdade, existia... O Darwin, ele não teve aquela ideia, né, a ideia dele sobre... Cara, eu tô tentando lembrar do nome. Seleção natural, né? A ideia de seleção natural do Darwin, ela não foi uma ideia que surgiu num contexto muito isolado do que a época dele em massa defendia, né? Porque existia ali na sociologia, enfim, em outras áreas do conhecimento existiam pessoas defendendo ideias parecidas, né? Na verdade, a ideia de seleção natural, ela tem ali no seu cerne, né, uma ideia um pouco hegeliana, né? Assim, você vai ter ali uma luta entre contrários, né? Uma luta entre as espécies para poder sobreviver ali é mais forte, né? Então você vai ter basicamente polos opostos lutando, né? Para ver qual deles é o mais forte e qual deles sobrevive ali, né? Então Marx e Engels ele incorporaram muito dessas questões de darwinismo social, especialmente você pega ali algumas análises, né, do oeste americano, né, norte da África, né? O Leslie Kolakowski, né? Já citamos Kolakowski no nosso vídeo passado, né? O Kolakowski, lá nos seus principais correntes do marxismo, né? O livro do Kolakowski, nós chegamos até inclusive a fazer leitura desse livro aqui, né? Lemos trechos desse livro, né? Kolakowski, ele fala sobre isso, né? Ele fala que Marx e Engels eles viam a expansão capitalista como uma espécie de força progressiva. O Mises, lá no seu Marxismo Desmascarado, né? Ele ressalta também, né, que, assim, ele ressalta não como uma opinião dele, ok? Mas ele dá a fonte disso aí, né? Que o Marx teve duas fases, né? O Marx teve uma fase em que ele, inclusive, ele chega até a defender, torcer para que o liberalismo desse certo, né? Por quê? Porque, na verdade, na visão do Marx, o liberalismo ele avançando, na verdade, eles ficariam mais perto de chegar no estágio que o capitalismo ele ia colapsar em algum momento, né? Então, o Marx ele até para de se preocupar tanto com essa questão sindical, né? É claro que muitas das críticas que ele fez a sindicatos, né, aos trabalhadores da época dele, o Marx ele não chegou a divulgar, né? Mas estavam nas suas cartas, né? Então, assim, né?
Então é isso, né? Assim, hoje ficamos aqui com esses comentários aqui. Eu acho que eu já gravei muitos minutos hoje, né? Pessoal aí, fiquem com Deus, né? Nós vamos ler mais comentários aí nos próximos vídeos aí, né? Nossos. E é nóis aí, pessoal.